O trabalho intermitente na reforma trabalhista sob o enfoque dos direitos fundamentais ao trabalho digno e à previdência social. Carlos Henrique Bezerra Leite. Letícia Durval Leite. Introdução. Nos últimos tempos, a sociedade brasileira vem vivenciando, tanto no espaço público como na esfera privada, a supremacia dos ideais neoliberais em detrimento da efetividade dos direitos fundamentais sociais esculpidos na Constituição Federal de 1988. No mês de dezembro de 2016, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional duas propostas de alteração legislativa sob a justificativa de que impulsionariam o desenvolvimento econômico do país, modernizariam a legislação trabalhista, gerariam mais empregos e promoveriam a igualdade entre trabalhadores com a extinção de privilégios previdenciários de servidores públicos. As propostas da reforma trabalhista e da reforma da Previdência foram apresentadas pelo presidente da República Michel Temer logo após o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O projeto de lei número 67872016, conhecido como Reforma Trabalhista, que foi convertido na Lei número 134672017, tramitou em regime de urgência no Congresso Nacional, tendo sido integralmente sancionado pelo Presidente da República. O texto original do PL número 67872016 possuía apenas 7 artigos, cujo objetivo era, basicamente, introduzir o sistema da supremacia do negociado sobre o legislado, ou seja, a prevalência das convenções coletivas ou dos acordos coletivos de trabalho sobre a lei editada pelo Estado e regulamentar a eleição dos representantes dos trabalhadores no local de trabalho, bem como alterar parcialmente a Lei nº 60191974 que dispõe sobre o trabalho temporário, como se infere da mensagem número 688. Encaminhada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República. Senhores membros do Congresso Nacional. Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre trabalho temporário, e dá outras providências. Ocorre que ao chegar na Câmara dos Deputados, o relator, deputado Rogério Marinho, refez integralmente o projeto de lei oriundo do Executivo e inseriu mais de 200 dispositivos, sendo certo que o Senado, tendo como relator o senador Ricardo Ferraço, não fez qualquer alteração no texto oriundo da Câmara. O referido PL número 6.787 foi sancionado integralmente e transformado na Lei número 13.467, de 13 de julho de 2017, e entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, alterando diversas normas de direito material e processual do trabalho que reduzem direitos fundamentais dos trabalhadores, além de criarem inúmeros obstáculos para a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça do trabalho. No rol dos dispositivos que reduzem direitos fundamentais dos trabalhadores destaca-se a criação do chamado trabalho intermitente, previsto nos artigos N graus S 443, 3 graus, 452A e seguintes da CLT, com redações dadas pela Lei N graus 13.467/17 e
posteriormente, pela medida provisória N graus 808/2017, o qual constitui objeto de análise do presente artigo sob duplo enfoque, trabalhista e previdenciário. Sob o prisma do direito do trabalho, esta nova modalidade contratual, a depender da quantidade de horas ou dias que o empregado for convocado para prestar seus serviços, permite o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo legal e a redução de outros direitos trabalhistas. Por outro lado, sob o enfoque do direito previdenciário, o novo contrato de trabalho intermitente permite uma contribuição complementar no percentual de 8% a cargo do empregado que receber no mês remuneração inferior ao salário mínimo legal, sob pena de não ter o seu tempo de serviço/contribuição contado para fins de aposentadoria, carência e manutenção da qualidade de segurado, artigo número 911-A da CLT e ADI número 6/2017 da Receita Federal. No presente artigo, portanto, buscaremos responder às seguintes indagações. O contrato de trabalho intermitente viola os princípios do valor social do trabalho, da busca do pleno emprego e da vedação do retrocesso social. A exigibilidade da contribuição complementar pelo empregado viola o direito fundamental à previdência social do empregado intermitente. O trabalho como direito humano e fundamental. De acordo com os arts. 23 e 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 23(1). Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. 3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Artigo 25(1). Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. O direito ao trabalho, portanto, é reconhecido internacionalmente como um direito humano, como se infere dos dispositivos supracitados, sendo também reconhecido no Brasil como um valor estruturante do Estado Democrático de Direito, CEF, art. 1º, 4ª, e um direito fundamental social, CEF, art. 6º. Existem duas espécies clássicas de trabalho humano, o prestado por conta própria e o prestado por conta alheia. Há quem prefira falar em trabalho autônomo e trabalho subordinado. Surgem, no entanto, novas formas de trabalho, que se situam em zonas intermediárias entre o subordinado e o autônomo, como o trabalho para subordinado. O direito do trabalho brasileiro, no entanto, tem por objeto não qualquer espécie de trabalho, e sim um tipo especial de trabalho humano, o prestado por uma pessoa física, a outra pessoa física ou jurídica que assalariia e dirige a prestação pessoal do serviço, de modo juridicamente subordinado, ou por conta alheia, de forma não eventual e mediante retribuição. A Constituição Federal tutela, pois, o trabalhador, urbano e rural, sujeito de uma relação empregatícia, art. 7º, caput,
e inciso I, bem como o trabalhador avulso e o trabalhador doméstico, art. 7º, st. Parágrafo único. Houve, assim, recepção qualificada dos arts. 2º e 3º da CLT, que definem a figura do empregado, e das leis especiais que dispõem sobre trabalhador avulso e trabalhador doméstico. 2. O trabalho intermitente instituído pela Lei nº 13.467/17. A Lei nº 13.467/17 alterou o caput do art. 443 da CLT para dispor que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. O terceiro do art. 443 da CLT, incluído pela Lei nº 13467/2017, define o trabalho intermitente nos seguintes termos. Art. 443. 3 graus. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. O contrato de trabalho intermitente, inaplicável, de lege lata, somente aos aeronautas, é aquele em que a prestação de serviços pelo empregado não é contínua, uma vez que ele pode ficar em inatividade por horas, dias ou meses, conforme estabelecido no contrato. No outro falar, a Lei nº 13467/2017, ao instituir o contrato de trabalho intermitente, alterou um dos elementos caracterizadores da relação empregatícia prevista no art. 3º da CLT, qual seja, a não eventualidade. Entretanto, parece-nos que a eventualidade da prestação de serviços deve ser imprevisível, isto é, a periodicidade da atividade do empregado não deve ser antecipadamente prevista no contrato, pois isso implica transferir para o empregado os riscos da atividade econômica. Afinal, a reforma trabalhista não alterou o conceito de empregador previsto no art. 2º da CLT, o qual assume o risco do empreendimento. De tal arte, na hipótese de o empregado prestar serviços uma vez por semana, somente nos finais de semana ou outra jornada previamente estabelecida no contrato, não será considerado válido o trabalho intermitente. O artigo 452-A da CLT prevê como requisitos para a celebração do contrato de trabalho intermitente, a. Contrato escrito, e b. Disposição expressa sobre o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao mínimo legal ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função. Além disso, nos parágrafos do artigo supracitado, foram estabelecidas as regras de convocação e pagamento no contrato de trabalho intermitente, quais sejam, a. Convocação por qualquer meio eficaz, informando qual será a jornada, com, pelo menos, 3 dias de antecedência, b. Prazo para aceite pelo empregado de até um dia útil após o recebimento da convocação, c. Após o aceite, a parte que descumprir, sem justo motivo, deve pagar a outra parte, em 30 dias, uma multa de 50% sobre a remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo, d. Ao final de cada prestação de serviço, são pagas imediatamente, mediante recibo, as seguintes parcelas: remuneração,
férias proporcionais mais 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Necessário se faz ressaltar, entretanto, que o rol previsto no artigo 452-A, 6º, da CLT pode ser sensivelmente ampliado a depender das verbas constantes de convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho, por exemplo, o vale-transporte referente a todos os dias em que empregado intermitente for convocado e comparecer ao local da prestação do serviço. Por fim, quanto ao direito às férias, o 9º do artigo 452-A da CLT prevê que a cada 12 meses, o empregado adquire direito a, nos 12 meses subsequentes, 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. 3. A confusão legislativa. A Lei nº 13.467/17 passou a vigorar em 11 de novembro de 2017, ou seja, 120 dias depois da sua publicação. Estranhamente, porém, no dia 14 de novembro de 2017, foi editada a Medida Provisória número 808217, que alterou diversos dispositivos recentemente inseridos ou alterados na CLT. Em relação ao contrato de trabalho intermitente, a Medida Provisória número 808217 também havia alterado e até mesmo retirado a eficácia de alguns dispositivos. No tocante aos requisitos para a formação do contrato de trabalho intermitente, a MP número 808 dispunha que o mesmo deveria ser celebrado por escrito e registrado na CTPS, bem como deveria conter a identificação, a assinatura e o domicílio ou sede das partes, b. o valor da hora ou do dia de trabalho, não inferior ao mínimo legal e ao valor percebido pelos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, e, c. o local e o prazo para o pagamento da remuneração. Além disso, previa que o prazo para o aceite do empregado, após a convocação para prestar seus serviços, era de 24 horas, enquanto que a redação original do artigo, novamente vigente, prevê o prazo de um dia útil. Em relação ao direito às férias do trabalho intermitente, incluiu o 12 no artigo 452-A da CLT para possibilitar ao empregado o fracionamento das férias, após um ano de serviço, em até 3 períodos, nos termos dos 1º e 2º do art. 134. Ressalta-se que, na contramão do artigo 7º, segunda, da Constituição, a MP número 808217 havia inserido, na CLT, o artigo 452, 2 graus, o qual determinava que a extinção do contrato de trabalho intermitente a que se refere este artigo não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego. Com efeito, sem observar o princípio da continuidade da relação empregatícia, a MP número 808 previa que seria considerado rescindido de pleno direito o contrato intermitente após decorrido o prazo de um ano sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contado a partir da data da celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviços, o que for mais recente, art. 452-D da CLT, dentre outros dispositivos que foram inseridos ou alterados.
Ocorre que a MP número 808 perdeu sua eficácia em 23 de abril de 2018, mas seus efeitos foram mantidos até o dia 22 de junho de 2018, porquanto não houve a edição do decreto legislativo previsto nos 3º e 11 do art. 62 da Constituição Federal, que dispõem, in verbis. Art. 62. Terceiro, as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o terceiro até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Dessa forma, segundo o adilão Egúbulos, os efeitos da medida provisória prolongam-se no tempo, continuando a abranger as relações jurídicas decorrentes dos atos praticados sob a sua égide. No entanto, conforme entendem Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gunat, a regulação criada pela medida provisória não se projeta para o futuro, apenas preserva a validade dos atos praticados antes de ser repelida. Rejeitada a medida provisória, torna a vigorar a regra que ela havia alterado. Especificamente quanto ao trabalho intermitente, como visto em linhas transatas, a remuneração do trabalho é paga somente após o término de cada prestação de serviço para a qual foi convocado, não se considerando tempo à disposição ao empregador nos períodos em que não houver prestação efetiva dos serviços. Percebe-se, desse modo, que se trata de uma relação jurídica de trato sucessivo, porém com características bastante peculiares. Por esse motivo, seria teratológico imaginar que somente pelo fato de um empregado ter sido contratado na modalidade intermitente na vigência da MP número 808, ele estaria submetido, por todo o período em que perdurasse o vínculo empregatício, às regras que nela estavam previstas, independentemente de o contrato de trabalho durar 5 ou 20 anos. Entendemos, portanto, que a partir de 22 de junho de 2018, diante da inércia do Congresso Nacional em editar o decreto legislativo, os contratos de trabalho intermitente, não obstante o nosso entendimento acerca de sua flagrante inconstitucionalidade, devem voltar a ser regidos pela Lei nº 13.467/17, resguardando-se, entretanto, os atos que foram praticados durante a vigência da MP número 808. 4a. Constitucionalidade do trabalho intermitente. O artigo 443 da CLT foi parcialmente alterado pela Lei nº 13467/2017, dispondo que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. A definição de contrato de trabalho para prestação de trabalho intermitente encontra-se no 3º do artigo 443 da CLT, in verbis. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador,
exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Como se vê, o contrato de trabalho intermitente é aquele em que a prestação de serviços pelo empregado não é contínua, pois ele fica em inatividade por horas, dias ou meses, conforme estabelecerem as partes. Esta nova modalidade de contrato de trabalho, de lege lata, apenas não se aplica aos aeronautas, CLT, art. 443, terceiro, infine. O art. 452-A da CLT, introduzido pela Lei nº 134672017, dispõe sobre os requisitos e as características do contrato de trabalho intermitente, quais sejam: deve ser celebrado por escrito. Deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. O empregador interessado deverá convocar o empregado intermitente com, pelo menos, 3 dias corridos de antecedência, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada a ser efetivada. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa. Mas o terceiro do novel art. 452-A da CLT prevê que a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. O quarto do art. 452-A da CLT institui uma multa para o empregado que aceitar a oferta e deixar, sem justo motivo, de comparecer ao trabalho, bem como ao empregador que não honrar o convite aceito. O valor da multa para a parte inadimplente será de 50%, da remuneração que seria devida. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. É o que dispõe o quinto do art. 452-A da CLT. Nos termos do sexto e sétimo do novel art. 452-A da CLT, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado intermitente receberá o pagamento imediato, mediante recibo que deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das seguintes parcelas, e remuneração, segunda férias proporcionais com acréscimo de 1/3, terceira 13º salário proporcional, quarta repouso semanal remunerado, e v adicionais legais. O oitavo do art. 452-A da CLT dispõe que o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. De acordo com o 9º do artigo em causa, a cada 12 meses, o empregado intermitente adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Ocorre que o art. 452-A da CLT foi parcialmente alterado pela MP nº 808/2017, nos seguintes termos. Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na CTPS, ainda que previsto acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes. Segunda, valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo,
assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e observado o disposto no 12, e terceira, o local e o prazo para o pagamento da remuneração. Segundo recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 24 horas para responder ao chamado, presumida, no silêncio, a recusa. Sexto, na data acordada para o pagamento, observado o disposto no 11, o empregado receberá, de imediato, as seguintes parcelas. 10. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até 3 períodos, nos termos dos 1º e 2º do art. 134. 11. Na hipótese de o período de convocação exceder 1 mês, o pagamento das parcelas a que se referem o sexto não poderá ser estipulado por período superior a 1 mês, contado a partir do 1º dia do período de prestação de serviço. 12. O valor previsto no inciso 2º do caput não será inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função. 13. Para os fins do disposto neste artigo, o auxílio-doença será devido ao segurado da Previdência Social a partir da data do início da incapacidade, vedada a aplicação do disposto terceiro do art. 60 da Lei nº 8.213, de 1991. 14. O salário maternidade será pago diretamente pela Previdência Social, nos termos do disposto no terceiro do art. 72 da Lei nº 8.213, de 1991. 15. Constatada a prestação dos serviços pelo empregado, estarão satisfeitos os prazos previstos nos 1º e 2º. Além disso, a MP número 8082017, em vez de revogar, a nosso sentir, o referido artigo 452-A da CLT, acrescentou-lhe os novos arts. 452-B, 452-C, 452-D, 452-C, 452-F, 452-G, 452-H, in verbis. Art. 452-B. É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente e locais de prestação de serviços. Segunda, turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços. Terceira, formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços. Quarta, formato de reparação recíproca na hipótese de cancelamento de serviços previamente agendados nos termos dos 1º e 2º do art. 452-A. Art. 452-C. Para fins do disposto no terceiro do art. 443, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviços nos termos do 1º do art. 452-A. Primeiro, durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho. Segundo, no contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e não será remunerado, hipótese em que restará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente caso haja remuneração por tempo à disposição no período de inatividade. Art. 452-D. Decorrido o prazo de 1 ano sem qualquer convocação do empregado pelo empregador,
contado a partir da data da celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviços, o que for mais recente, será considerado rescindido de pleno direito o contrato de trabalho intermitente. Art. 452. Ressalvadas as hipóteses a que se referem os art. 482 e art. 483, na hipótese de extinção do contrato de trabalho intermitente serão devidas as seguintes verbas rescisórias. E pela metade, a, o aviso prévio indenizado, calculado conforme o art. 452-F, e b, a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, prevista no primeiro do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e segunda na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Primeiro, a extinção de contrato de trabalho intermitente permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS na forma do inciso IA do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, limitada a até 80% do valor dos depósitos. Segundo, a extinção do contrato de trabalho intermitente a que se refere este artigo não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego. Art. 452-F. As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente. Primeiro, no cálculo da média a que se refere o caput, serão considerados apenas os meses durante os quais o empregado tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos últimos 12 meses ou o período de vigência do contrato de trabalho intermitente, se este for inferior. Segundo, o aviso prévio será necessariamente indenizado, nos termos dos primeiro e segundo do art. 487. Art. 452-G. Até 31 de dezembro de 2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo indeterminado demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador por meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 18 meses, contado da data da demissão do empregado. Art. 452-H. No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações, observado o disposto no art. 911-A. Ocorre que a medida provisória número 8082017 não foi convertida em lei, perdendo eficácia desde a sua edição, sendo certo que o Congresso Nacional não editou o decreto legislativo que regularia os efeitos produzidos durante a vigência da referida medida provisória, cf. art. 62, 3º e 11, de modo que, como já salientamos em linhas pretéritas, os contratos de trabalho intermitente celebrados a partir de 22 de junho de 2018 serão regidos pela Lei nº 13.467/17, resguardando-se, entretanto, os contratos firmados durante a efêmera vigência da MP nº 808. A bem ver, esse novel contrato de trabalho intermitente, a nosso sentir, é uma clara tendência do entendimento dos empresários que fomentarão, e patrocinarão, a chamada reforma trabalhista que, por meio dele, intentam transferir os riscos da sua atividade econômica para o empregado. Além disso, o novel art. 452-A da CLT, e,
Consequentemente, os arts 452b a 452h, segundo pensamos, manifestamente inconstitucional, porque o trabalhador só receberá remuneração quando convocado pela empresa, que utiliza o seu serviço e depois o descarta como se fosse uma mercadoria, violando, assim, os princípios da dignidade da pessoa humana do cidadão trabalhador, do valor social do seu trabalho, da busca do pleno emprego, da correção das desigualdades sociais e da função social da empresa, CF, arts 1º, 3ª e 4ª, 170, caput, 3ª, 7ª e 8ª, sendo certo, ainda, que esse trabalhador intermitente poderá nada receber durante um mês ou meses ou, ainda, receber remuneração inferior ao salário mínimo, o que fere, ainda, o disposto no art. 7º, 4ª, da CF. Essa modalidade contratual é, seguramente, uma das mais claras manifestações da superexploração do trabalho humano, pois equipara o trabalhador a uma máquina descartável, colocando, pois, em xeque o projeto constitucional brasileiro de construção da cidadania, da melhoria das condições sociais dos trabalhadores e de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Para encerrar este tópico, registra-se que tramita no STF a ADI número 5.826-DF, Rio. Min. Edson Fachin, em face da Lei nº 134672017, que alterou o art. 443, caput e 3 graus e art. 452-A, da CLT, bem como da medida provisória número 8082017, que alterou o caput do artigo 452-A e o segundo e 6 graus, acrescentou os respectivos 10º, 11, 12, 13, 14 e 15, e os artigos 452-B, 452-C, 452-D, 452-C, 452-F, 452-G, 452-H e 911A, caput e parágrafos na CLT, para criar e regular o Instituto do Contrato de Trabalho Intermitente. 5 Questões previdenciárias do trabalho intermitente à luz do direito fundamental à previdência social. Os direitos fundamentais sociais foram previstos, pela primeira vez, na Constituição do México de 1917 e, logo após, na Constituição Alemã de Weimar de 1919, as quais inspiraram e serviram de base para a promulgação da Constituição Brasileira de 1934. Com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, determinou-se expressamente que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Ressalta-se que a norma supratranscrita está disposta no título I dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 2º dos Direitos Sociais da Constituição. No entanto, mesmo passados mais de 80 anos, ainda há resistência de parcela da doutrina em considerar os direitos sociais como legítimos direitos fundamentais. Isso porque muitos ainda consideram direitos fundamentais somente aqueles em que há uma atuação negativa do Estado em relação aos indivíduos. Ocorre que, como bem pontuam Carlos Luiz Trapaizon e José Antônio Savares, hoje se sabe em boa medida graças aos estudos sobre direitos sociais que todos os direitos fundamentais têm uma dimensão negativa e outra positiva, isto é,
se todos os direitos fundamentais são, em alguma medida, enunciados que proíbem ações, todos são, igualmente, enunciados que impõem dever de ação. Com efeito, especialmente no tocante ao direito à previdência social, para fins do presente estudo, é imperioso frisar a sua natureza de direito humano, presente na Convenção número 102, ratificada pelo Brasil, e em diversas recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Por esse motivo, como os demais direitos fundamentais, o direito fundamental à previdência social também está protegido pelo princípio da vedação ao retrocesso, figurando entre as cláusulas pétreas, conforme artigo 60, quarta, da Constituição Federal. Feitas essas considerações iniciais, passemos à análise das questões previdenciárias acerca do trabalho intermitente. Em primeiro lugar, insta salientar que a medida provisória número 80820117 dispunha que, no caso de afastamento do empregado intermitente em virtude de gozo de auxílio-doença, este seria devido desde o primeiro dia da incapacidade, não se aplicando o disposto no terceiro do artigo 60 da Lei nº 8.213/91. Além disso, previa também que o salário maternidade seria pago diretamente pelo INSS, art. 452-a, 14, da CLT, da mesma forma que é devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual, art. 72, 3 graus, da Lei nº 8.213/91. A questão central do presente estudo, porém, busca avaliar a constitucionalidade da contribuição complementar para o empregado intermitente, prevista no artigo 911-A da CLT, incluído pela medida provisória número 80820117. Como já vimos nos tópicos anteriores, o trabalho intermitente é aquele no qual a prestação de serviços não é contínua, podendo a duração do trabalho ser fixada em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Dessa forma, é possível que o empregado seja convocado para prestar seus serviços apenas uma ou algumas vezes durante o mês, resultando no percebimento de uma remuneração mensal inferior ao valor do salário mínimo. Sem embargo da inconstitucionalidade das regras que dispõem sobre o trabalho intermitente, como sustentamos em linhas transatas desta pesquisa, focaremos neste tópico a análise da contribuição complementar no trabalho sob o enfoque do direito fundamental à previdência social. Sob essa perspectiva, a medida provisória número 80820117, dispunha, em seus artigos 452-H e 911-A, respectivamente, que: art. 452-H. No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações, observado o disposto no art. 911-A. Art. 911-A. O empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do trabalhador e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Primeiro, os segurados enquadrados como empregados que, no somatório de remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de um mês, independentemente do tipo de contrato de trabalho, receberem remuneração inferior ao salário mínimo mensal,
poderão recolher ao regime geral de previdência social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, em que incidirá a mesma alíquota aplicada à contribuição do trabalhador retida pelo empregador. Segundo, na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar previsto no primeiro, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de um ou mais empregadores for menor que o salário mínimo mensal, não será considerado para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do regime geral de previdência social, nem para cumprimento dos períodos de carência para concessão dos benefícios previdenciários. Grifos nossos. Tendo em vista que a MP ora focalizada não fixou a data de vencimento da contribuição complementar e não especificou qual seria a alíquota correta a ser aplicada, a Receita Federal publicou o Ato Declaratório Interpretativo número 6/2017, nos seguintes termos. Art. 1º. A contribuição previdenciária complementar prevista no 1º do art. 911 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ser recolhida pelo segurado empregado que receber no mês, de um ou mais empregadores, remuneração inferior ao salário mínimo mensal, será calculada mediante a aplicação da alíquota de 8%, sobre a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal. Primeiro, o recolhimento da contribuição previdenciária prevista no caput deverá ser efetuado pelo próprio segurado até o dia 20 do mês seguinte ao da prestação do serviço. Segundo, não será computado como tempo de contribuição para fins previdenciários, inclusive para manutenção da condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e cumprimento de prazo de carência para concessão de benefícios previdenciários, o mês em que a remuneração recebida pelo segurado tenha sido inferior ao salário mínimo mensal e não tenha sido efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária complementar prevista no caput. Grifos nossos. Ocorre que, como já abordado nos tópicos precedentes, após a perda da eficácia da medida provisória número 808217, em 23 de abril de 2018, não foi editado o decreto legislativo para regular as relações jurídicas delas decorrentes pelo Congresso Nacional no prazo legal de 60 dias. Nesta senda, em razão do disposto no artigo 62, 11, da CEF, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio SP, publicou uma nota em seu sítio eletrônico defendendo que o procedimento de recolhimento complementar da contribuição previdenciária deve ser mantido pelo empregado intermitente que recebe menos de um salário mínimo mesmo após o dia 22 de junho. Ousamos discordar de tal entendimento, porquanto entendemos que, por ser o contrato de trabalho intermitente uma relação jurídica de natureza continuada, as contribuições de competência no período de 14 de novembro de 2018 a 22 de junho de 2018 devem ser aplicadas às regras previstas na MP número 808217 no ADI número 6/2017 da Receita Federal. Porém, após 22 de junho de 2018, deve ser aplicada somente a regra prevista no artigo 452-H da CLT em sua redação original dada pela Lei nº 13467/2017. De outro giro, imprescindível se faz a análise acerca da
constitucionalidade da contribuição complementar de 8%, a cargo do empregado intermitente sobre a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal. Em primeiro lugar, o artigo 7º, inciso 4º, define que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o salário mínimo capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. No caso do empregado intermitente, é possível que ele perceba remuneração mensal muito inferior ao mínimo, uma vez que poderá ser convocado poucas vezes para prestar seus serviços, ou, até mesmo, nenhuma vez em um determinado mês. Assim, imaginemos um trabalhador intermitente que recebe por hora trabalhada, cujo valor mínimo, em 2018, é de R$ 4,34, R$ 4,34. Se ele trabalhar 40 horas em um determinado mês, que corresponde a 5 dias de trabalho, perceberá ao final somente R$ 177,20, R$ 177,20. O empregador pagará de contribuição previdenciária o percentual de 20% sobre a remuneração paga e o empregado intermitente, no caso, terá ainda o desconto de 8% na folha, resultando num montante de R$ 163,04, R$ 163,04, ou seja, inferior à proporcionalidade do salário mínimo hora. Não bastasse isso, o salário ínfimo que o empregado intermitente receberá, será ele também obrigado a arcar com o valor de R$ 62,14, R$ 62,14, correspondente aos 8%, sobre a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, que é o requisito exigido para que ele tenha computado o tempo de contribuição, inclusive para manutenção da sua condição de segurado do regime geral de previdência social e satisfação do prazo de carência para concessão de benefícios previdenciários. No exemplo em foco, portanto, restariam apenas R$ 100,09, R$ 100,09, para o empregado intermitente arcar com a manutenção da sua subsistência e da sua família com despesas básicas, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte. Inevitável concluir, portanto, que o empregado que perceber, mensalmente, valor inferior ao salário mínimo, será indiretamente obrigado a optar pelo não pagamento da contribuição previdenciária complementar, pois, caso contrário, estará colocando em risco o mínimo existencial preconizado pela Constituição. Logo, segundo o princípio da vedação ao retrocesso social, é evidente que o direito fundamental à previdência social se encontra flagrantemente violado diante da contribuição complementar instituída pela MP número 8082017. Nesse sentido, segundo Philippe Derby, não se poderá admitir que o legislador venha a reduzir, de forma arbitrária ou desproporcional, o patamar de desenvolvimento infraconstitucional de um direito fundamental social. Ademais, tendo em vista os princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, qualquer alteração infraconstitucional deverá observar o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais. No caso da contribuição complementar,
Portanto, diante da necessidade de escolha do empregado contribuinte em manter a sua subsistência e de sua família quando perceber remuneração mensal inferior ao mínimo legal, o direito à previdência social perde por completo a sua eficácia e efetividade, perdendo o empregado intermitente, a um só tempo, o direito de a. Utilizar o tempo de serviço para a sua aposentadoria, b. Manter a qualidade de segurado, c. Cumprir os prazos de carência dos benefícios previdenciários. Destarte, além da questão de direito intertemporal da eficácia da medida provisória número 80820117, e não obstante o nosso posicionamento sobre a inconstitucionalidade do trabalho intermitente, entendemos também ser inconstitucional a contribuição complementar prevista na referida MP e na ADI número 6/2017 da Receita Federal, sendo imprescindível a interpretação do artigo 452-H da CLT conforme a Constituição, notadamente em sintonia com os princípios da vedação do retrocesso social e da função social da empresa, bem como do direito fundamental à previdência social, sendo dever do empregador recolher a contribuição sobre o valor do salário mínimo mensal, na hipótese em que a remuneração mensal do empregado intermitente for inferior ao salário mínimo legal. Conclusão. Além das considerações tópicas lançadas ao longo do desenvolvimento deste artigo, pensamos que o direito ao trabalho digno é reconhecido internacionalmente como um direito humano, e, no Brasil, como um valor/princípio estruturante do Estado Democrático de Direito, CF, art. 1º, 4ª, e um direito fundamental social, CF, art. 6º. O direito à previdência social também é reconhecido internacionalmente como direito humano, Convenção número 102 da OIT, e, no Brasil, como um direito fundamental social, CF, art. 6º. O trabalho intermitente é uma das mais claras manifestações da superexploração do trabalho humano, pois equipara o trabalhador a uma máquina descartável, colocando, pois, em xeque o projeto constitucional brasileiro de construção da cidadania, da melhoria das condições sociais dos trabalhadores e de uma sociedade mais livre, justa e solidária, motivo pelo qual concluímos pela inconstitucionalidade dos arts. 452-A a 452-H da CLT. No tocante à contribuição previdenciária complementar, prevista no artigo 911-A da CLT, incluído pela MP número 80820117, e na ADI número 6/2017 da Receita Federal, o pagamento de 8% sobre a diferença entre o salário mínimo e a remuneração mensal percebida pelo empregado intermitente viola flagrantemente o direito fundamental à previdência social por estar em desconformidade com o princípio da vedação do retrocesso social. Em relação ao direito intertemporal, diante da inércia do Congresso Nacional em editar o decreto legislativo, os contratos de trabalho intermitente, caso superado o nosso entendimento acerca de sua flagrante inconstitucionalidade, devem voltar a ser regidos pela Lei nº 134672017, resguardando-se, entretanto, os atos que foram praticados durante a vigência da MP número 80820117. Finalmente, quanto à contribuição complementar, deve ser feita a interpretação do art. 452-H da CLT à luz dos princípios da vedação do retrocesso social e da função social da empresa, bem como do direito fundamental à previdência social, sendo dever do empregador recolher a contribuição previdenciária mensal, ao menos,
sobre o valor do salário mínimo, mesmo na hipótese de a remuneração mensal do empregado ter sido inferior ao mínimo legal.